Então, é direito desse contribuinte fazer um pedido de restituição desse valor que já foi recolhido por um terceiro. E ele pagou novamente. Então, ele pagou algo que já foi pago por um terceiro. Isso eu ia te perguntar, qualquer fiscal? segmento, qualquer empresário, qualquer tipo de negócio pode recorrer a esse tipo de assessoria de vocês? Ou tem alguns segmentos específicos ou algumas características específicas de negócios para que eles possam recorrer a esse tipo de assessoria? A gente costuma trabalhar com 2 pontos. Tá? Quando a gente criou a empresa, a gente desenvolveu um método, a gente fez um plano de negócios. Sim. Né? E que nos possibilitou trabalhar com 2 pontos de vista. Aquele empresário que tem dívida, ou seja, ele já existe um problema que ele tem que resolver, e aquele dívida empresário... com impostos. Isso, com federais, estaduais e municipais. Tá. Esse é um foco de cliente. Por quê? Para ele, a gente vai olhar para a dívida dele e vai dizer o que é possível fazer. Parcelamento, transação tributária, negociação, a gente olha... Ali não envolve processo, como o Marcelo falou, processo tradicional. Não, ali não tem essa parte judicial. É a análise da origem, o que gerou aquela dívida, por que está naquela situação e quando, né? Para a gente poder discutir, ó, o caminho é esse. Para encontrar uma solução para ele. Vai lá na fonte, na verdade, né? Isso. Porque muitas vezes... Inconsistências, ilegalidades... Né? Muitas vezes atropelos por parte da Receita Federal, da Receita Estadual. É uma análise dessa dívida. Exato. Então, assim, para esse público, ele é indistinto para todas as empresas que são devedoras de tributos. A gente observa problemas de lançamento, principalmente em municípios pequenos, que eles não têm uma receita municipal. É um órgão dentro da prefeitura que faz. E faz não cumprindo a lei. Então, tu pode alegar, tu vai observar, ó, não foi cumprida a lei, existe uma lei, sim, né? Existe uma lei que rege como é o procedimento. E a gente está ali para isso, né? Não foi cumprido esse ponto, esse ponto. Dá para ser alegado a nulidade nesse ponto. Então, aqui tu já vai resolver dessa forma. Bom, o ente público cumpriu todos os procedimentos. Vamos pegar uma hipótese que cumpriu todo. Bom, o que eu, empresário, posso fazer? Ou tu vai pagar, ou tu vai parcelar, ou tu vai entrar para uma negociação, que hoje existe essa possibilidade, ou para uma transação, que nós buscamos negociações mais nós vamos trabalhar benéficas para a empresa. Então, para esse tipo de empresário, para esse que tem esse problema, né, o nosso propósito é a solução de problemas do empresário. Né? Nós estamos ali para resolver esses problemas. Qualquer segmento. Qualquer tamanho de empresa qualquer também. Enquadramento fiscal. Qualquer enquadramento fiscal. Nós já pegamos empresas que devem 2 bilhões de reais. Mas nós fizemos um escrutínio, uma análise de todo o passivo. Né? O problema está aqui. O problema a solução é... A gente não toma decisões, né? Sim. A gente oferece ferramentas... Vocês apontam o caminho. Dá as possibilidades. Tem esse caminho, parte do princípio que um empresário que tem passivo fiscal, ele não sabe o quanto ele deve, geralmente. Acho que quase que 100% dos casos, não sabe, porque são diversas esferas, então geralmente ele não sabe. Essa é uma realidade, isso que o Marcelo falou, é uma realidade. É uma dor do empresário. O empresário sabe que deve. Tem ele não sabe o quanto. Por quê? Ele não sabe qual é o juros que está sendo aplicado. Ele não sabe desde quando. Ele não sabe, às vezes, nem a origem. Por quê? Óbvio, tem empresário que sabe. Sim, porque a maioria até porque não já tem alguma assessoria, já foi feito algum trabalho, ele já está nessa história há algum tempo. Tem uma estrutura a maioria absoluta do empresário brasileiro hoje, ele está preocupado em ganhar o dinheiro do dia a dia, o ganha-pão dele. Ele não está preocupado com isso. Isso aí é uma preocupação que ele terceiriza. Na verdade, está certo. Tá certo. É o que a gente estava falando há pouco. Ele tem que estar focado no negócio dele. Exato. Né? Isso. A gente sempre diz para os empresários o seguinte, olha... o objetivo de nos contratar, né, contratar valor fiscal, esse é um dos objetivos, para que tu tenha foco no teu negócio. Sim. Pensar em vendas, pensar em processo, pensar em marketing, enfim, tudo que gera receita para a empresa. Porque um empresário que fica olhando para o passivo... muita energia despendida, exatamente. Pouco conhecimento... E que gera pouco resultado, pouco nada, talvez. Até porque não tem embasamento, né? Para poder gerar. Esse é um ramo, e qual é o outro? Aí nós temos o outro lado, tá? Que é o cliente que ele não necessariamente ele não deve,
mas ele pode ter créditos não utilizados na sua operação. Aí então a gente separou clientes de passivo e clientes de ativos. Qual o trabalho, qual o foco para esse cliente? É pegar a sua realidade contábil, sua realidade tributária, observar, né? Nós temos grupos de auditoria dentro da nossa empresa, né? Eles vão olhar a documentação daquilo que já foi feito, então assim, não existe nada fora, e vai dizer, comparando dados, ele vai dizer, aqui poderia ter sido feito assim, assim, assado, e gerou um pagamento maior. E aí ele tem algo a restituir, é isso? Isso é uma das etapas. O que acontece? Ele vai observar e vai dizer, vai gerar, isso aqui é o crédito desse cliente. A restituição é uma das possibilidades. Ele pode gerar créditos para pagamentos futuros. Para pagamentos futuros dentro da própria contabilidade. Ou seja, ele não vai receber nada, a Receita não devolve, mas ele fica com um crédito escriturado na contabilidade que ele vai mês a mês abatendo. Eu devo 100 mil, eu tenho 30 mil de crédito, eu abato aquilo caixa, ali e vou baixando. Um caixa. É um caixa indireto. Ou, dependendo da possibilidade, ele pode fazer um pedido de restituição. Né? Então, depende da realidade e do tipo de crédito que ele faz. O que acontece? Para esse tipo de serviço, aí nós dividimos em empresas do Simples Nacional, que são algumas opções, algumas hipóteses que podem ser em torno de 8 segmentos consideradas, né? Por ocasião da legislação federal, tá? E empresas que não são do Simples Nacional, que são empresas do lucro real ou do lucro presumido. E aí vai depender para essas outras empresas qual é o tipo da operação dela e qual é o tipo de tributação que ela está operando. Por exemplo, a gente consegue fazer uma revisão de lançamentos de IPI, tanto para lucro real quanto para a empresa do lucro presumido. Só que o IPI é imposto sobre a produção industrial, então é só para a indústria. Prestador de serviço e comércio não vai ter. Eu estou tendo uma aula aqui, eu estou prestando bastante atenção, porque eu estou conseguindo captar o que tu está me explicando, tá? Não, e é complexo, né? Se tiver dúvida, pergunta. É algo muito complexo isso. É complexo. Não, e o mais interessante é que, seja ela do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, para toda empresa nós elaboramos um diagnóstico prévio para verificar. Antes da contratação de serviços de vocês. Nós temos sistemas onde a gente roda o diagnóstico. Coleta as informações necessárias, roda no sistema, e o sistema vai nos dizer, juntamente com a equipe técnica, se aquela empresa tem possibilidade e faz uma projeção, uma amostragem do que ela teria de possibilidade. Então, para empresas do Simples Nacional, nós entregamos um diagnóstico em até 6 dias. 6 dias está com o empresário diagnóstico se ele tem ou não possibilidade. Para os outros, para as outras modalidades fiscais, presumido e lucro real, vai depender daí do segmento. Se é indústria, se não é, se é transportadora. Deixa eu perguntar aqui, a gente mais ligado ao Simples Nacional aí, que a gente acha que é simples e na verdade tem muitas, é simples para pagar, né? Mas aí tem todas essas questões aí, tem que no Simples tu paga IPI, PIS, COFINS e tal, tá tudo junto ali. Então eu quero saber, dentro existem alguns ramos que têm uma probabilidade maior, né? Alguns setores que têm uma probabilidade maior de ter alguma restituição, tá? Vocês falaram em 8. Em torno de 8. Em torno de 8. Quais são os ramos que vocês percebem que tem, que mais acontece essa questão de ter essa restituição? A gente tem um trabalho, a gente está fazendo até um levantamento de quais são os segmentos que mais dão resultado. Certo. Né? Por exemplo, são produtos que eles têm um tratamento tributário diferenciado, que o governo, para facilitar a cobrança de tributos, ele opta por concentrar toda a tributação, às vezes, em um único elemento da cadeia produtiva. Então, ao invés de cobrar da indústria, ao invés de cobrar de cada posto de combustível, ele cobra todo o tributo, a contribuição social, PIS e COFINS, da distribuidora. Então, tem a fábrica, vai para a distribuidora paga por todo mundo. Então, no posto de combustível, o posto de combustível não tem como sonegar PIS e COFINS, porque já tá pago. Já tá pago, ele não é ele que paga. Tá.
farmácias com medicamentos também, bebidas frias, autopeças, todos esses produtos, eles são tributados na origem, em algum dos elementos da cadeia econômica, né? Que o governo seleciona. É mais fácil eu cobrar de uma distribuidora ou de uma indústria de farmacêutica ou das 10 mil farmácias que existem. Entendi. Né? Eu sempre dou um exemplo assim, Capão da Canoa, onde eu veranei lá, na avenida principal, tem 50 farmácias. É uma por esquina hoje em dia. É uma por esquina. É. O que é mais fácil? Um auditor ir de farmácia em farmácia. Ou ir lá no distribuidor. Ele vai no distribuidor. Então o distribuidor recolhe o tributo por todos. Né? Nesse caso, o contribuinte que é do Simples Nacional, ele, pela lei, ele poderia excluir da sua base de cálculo o que já foi pago pelo distribuidor. Entendi. Só que ele vai ter que olhar produto por produto. E aí os sistemas de automação, isso que ele está falando, ele não vai te permitir consegue. Isso. Não tem um sistema. Produto por produto? Que tem a tributação monofásica. Para tirar isso da base. Já foi pago para um terceiro. Porque não são todos os produtos. Não são. São produtos que têm a tributação monofásica. Dei um exemplo, né? Farmácia, produtos de limpeza. Não, mas dentro da farmácia ele recebeu lá 10 mil itens. Não são os 10 mil itens que são. Não são. Tem farmácia que vende brinquedo. Entendi. Né? Tem farmácia que vende brinquedo. Comida, vende comida. Eles vendem comida agora. Não são esses produtos. Mas medicamentos vão ter, perfumaria vai ter. Entende? Então, o sistema, hoje, a gente não tem isso sendo realizado. Então, é direito desse contribuinte fazer um pedido de restituição desse valor que já foi recolhido por um terceiro lá na distribuidora. Novamente. E ele pagou de novo sem excluir isso da sua base de cálculo. Aí é que está o ponto do crédito. Entendi. Então ele pagou algo que já foi pago para um terceiro. Então o governo está... Não é que o governo está cobrando duas vezes, o governo não está cobrando. Na verdade... É uma questão de sistema. Quando tu lançou, tu não excluiu aquilo, então tu pagou sistema, conhecimento. Algo que já tinha sido pago. E essa restituição ali, por exemplo, é do IPI? É IPI? Nesse caso a gente está falando, é do PIS/COFINS. PIS/COFINS, tá? Então, e essa restituição PIS/COFINS, ela é de 100% do valor que foi pago? Não, 100% do valor dos produtos que são com tributação monofásica. Tá, desses produtos aí, tá? Porque o fornecedor lá, a indústria farmacêutica, pagou lá. Sim. Tá? Então, na nota ali, a restituição, ela é total para a farmácia, por exemplo, do que ele pagou de PIS e COFINS durante 5 anos. Tá? Aí tem lá um percentual dentro do Simples dele lá, sei lá, de 2%, por exemplo, dentro do que ele está pagando. Ele recebe todos esses 2% ou é feita uma diferença? Só PIS/COFINS dos produtos monofásicos. Por isso que é importante olhar mês a mês só aqueles produtos. Porque, como tu falaste, dentro do Simples tem todos os tributos. Tem ICMS, tem imposto de renda, tem CSLL, PIS, COFINS, IPI, dependendo do segmento, tem o ISSQN. Então, é só do PIS e COFINS sobre aqueles produtos que contiveram o sistema monofásico. E vocês conseguem fazer essa avaliação, é isso? Sim, isso. Sim. O diagnóstico ele passa você faz o diagnóstico, mas no trabalho em si, são 5 anos que são avaliados. O trabalho completo é 5 anos. É porque vai ter o lançamento, né? Tu vai ter lá o que foi a tua base de cálculo. Normalmente tu pega cheia, né? E aí tu identifica, ele vende água, bebida fria. Já não deveria estar aqui. Pega a nota fiscal dele, tem água, já não deveria estar aqui a base de cálculo. Aí tu começa a olhar para trás e ver o que tem de produtos monofásicos que ele poderia ter deixado de pagar. Então, não é uma cobrança em dobro do governo. É que tu fez o lançamento cheio. O teu lançamento foi completo e tu pagou indevidamente. Mas o Estado também, no caso a União, não pode ficar com aquele dinheiro que foi pago indevidamente. Seria uma injustiça, né? Porque quando o contribuinte só nega, ele vai lá e cobra. Quando o governo recolhe a maior, ele tem que devolver. E aí é feito um procedimento da retificação dessas bases e solicitado a restituição desse valor. Entendi. E aí a União, deferido o procedimento, faz essa devolução entre 30 e 60 dias na conta do contribuinte. Isso é muito genial, né? E quanto tempo demora para fazer isso? Eu sei que 6 dias é o diagnóstico e depois o trabalho para dar entrada lá na Receita. A partir dos documentos em posse da empresa,
20 dias? 15 dias, 20 Porque a dias. gente tem que ter a documentação, né? Não adianta o cliente fecha o contrato, não fizer. Não, a gente tem que ter, nos encaminha. O trabalho todo, ele é baseado na documentação enviada pelo cliente. Isso aí. Aí 20 dias para entregar isso, para dar entrada na receita. E aí depois concluído, aí tem até prazo 60 dias para ele receber. 30 a 60 não, dias. até 60 dias. É que eles fazem normalmente entre 30 e 60 dias. Né? Pela lei, eles têm 360 dias para fazer a apreciação. Mas a prática nos mostrou que é, na média, entre 30 e 60. Então é algo, no caso do Simples Nacional. Né? Muito interessante.